Bom, como hoje é o último dia em que você comemora nessa faixa de 2012, eu acho que se fosse vocês, eu agradeceria muito a Deus pela oportunidade que vocês têm nesta casa, uma oportunidade atípica. É uma oportunidade que existe uma irmandade enorme que espera por uma oportunidade como essa. Pedem para isso, mas não são selecionados. Então, e vocês são selecionados. Não esqueçam disso. Eu não fui buscar vocês para vir aqui. Deus é quem te trouxe. Se trouxe para ouvir o ditinho, o que eu posso fazer? Eu vou falar. Evidentemente que está aberto para quem recebe preto velho, recebeu o seu preto velho e trabalhar, não é? Acontece que tem muitos que aqui ficam, porque estão querendo ouvir mais de mim. Então eu vou passando para vocês, para aqueles que aqui ficam. Não posso dizer que eu vou dizer novidade, porque não é a novidade que você assimila. Você precisa de repetição. Por isso que para você fazer uma caridade, você precisa de exercício. Exercitar a doação. Estou dando um exemplo. Porque vocês só conseguem assimilar quando aquilo repete. Dentro dessa repetição, aquela esperança por uma série de coisas que vocês têm, que eu sei que são coisas inócuas, sem valor, mas são esperança. Ninguém vive sem esperança, nem aí e nem aqui. Viver sem esperança é algo que inócuo, que não deixa de existir. Você precisa ter esperança, você precisa ter ilusão, você precisa ter esperança. Sem isto, fica difícil. Então existe, é claro, muita gente que, através da mediunidade, cria-se valores. Mas não precisam criar valores. Os valores já estão aí desde a época do Senhor Jesus. Então quem é que vai criar alguma coisa além do Senhor Jesus? Você não vai criar nada. Entendeu? Porque ele já deu tudo, em termos filosóficos, em termos teológicos. Está aí a vida de vocês. Então, vamos procurar conhecer mais aquilo que nós já falamos. Porque com tudo isto que já falamos, já tenho a possibilidade de ter um equilíbrio psicológico de muita gente. Tenho notado isso. Porque esse equilíbrio vai possibilitar você a galgar degraus desconhecidos. Isso são degraus que são surpresa para você mesmo. Você fala, nossa, fui capaz, fiz. Não é? Nós precisamos reconhecer
aquilo que Deus oferece para você. Não ofereceu para o João, para o Manuel, não. Ofereceu para você. Isso quer dizer que você é especial. Porque se assim não fosse, você estava no meio aí dessa população que não consegue adentrar a casa de Deus. Não consegue. É muito para ele. É muito. E quando é passado aqui as coisas que eu lhes digo, essas coisas têm destino certo. Eu não falo por falar. Ela tem destino. Porque eu vejo o coração de vocês, eu vejo a intenção, eu vejo o propósito, eu vejo o teor de coração que você tem, até quanto você suporta, até quanto você não suporta. Eu sei de tudo isso. Então eu venho dar em doses homeopáticas as coisas de Deus. Para isto, veja como eu estou passando para vocês. É preciso uma série de fatores. Fatores evolutivos. É preciso que tenhamos um ambiente como este, que seja de agrado da espiritualidade superior, porque se não for, eles não vêm. É preciso que você se disponha às obrigações da parte de Deus e cumpri-las com amor. É preciso que você tenha responsabilidade por aquilo que fala e faz. O quanto, eu não sei, não medi ainda. Varia muito. Mas se você está aqui, é porque alguma coisa boa você tem. Porque se não tivesse, era do portão para fora. Porque Deus, escute bem, não investe em banco falido. Ponha isso na sua cabeça. Deus não investe em banco falido. Traduzi bem, né? Exemplifiquei o banco. Se Deus investiu em você, é porque Ele enxerga que você tem recuperação espiritual, tem possibilidade de progresso espiritual. Então, isso tudo nós precisamos agradecer. Não pode ser assim como vocês fazem aí com a vida, não é assim. É importante que quando falamos com Deus, nos ajoelhamos. Ajoelha-se. Porque é algo especial, são momentos especiais da sua vida. E não são todos vocês que têm essa possibilidade de homogeneizar-se com as forças benéficas. Por quê? Porque o mundo daqui da Terra é conturbado. É um mundo em conflito. Você tem que sair disso para você poder falar com Deus. Todos podem falar com Deus. Todos. Mas não é falar com Deus como vocês fazem. Não é assim. Deus é supremo. Está acima do seu entendimento. Está em cima da sua razão. Está em cima de tudo aquilo que existe de você. Então Ele não pode
ouvir você, assim como Moisés queria adentrar a Deus, falar com ele de sandália. Então Deus, não, tire as sandálias para você falar comigo. É a mesma coisa você. Cada vez que falamos com Deus, é algo especialíssimo na tua vida. Vida, que eu digo, não é só esse estágio que você está passando aqui. Isso aqui é um estágio. Daqui a pouco você está para cá. Então o que você precisa fazer? Quando for orar, se ajoelhar e concentrar para que o Pai possa te ouvir. A humildade faz parte da forma pela qual você vai falar. Você ser humilde diante de Ele, que te criou. Humilde. Não é assim, eu vejo, eu escuto falar, não, porque Jesus Cristo, porque... Como é que você pode falar, chamar Jesus como se fosse igual a você? Não é! É o Senhor Jesus. Que fará Deus, né? Que fará Deus? Então não é assim. Então nós precisamos criar uma condição de humildade, de joelho. E não precisa ser agora, pode ser na sua casa, pode ser nos momentos em que você ora, você de joelhos, agradeça. Pode agradecer. Agradeça muito essa oportunidade, porque vocês são escolhidos. Não fui eu que fui te buscar, nem você. É fácil de saber. Por que na sua casa só vem você? Por quê? Já perguntou isso para você? Pergunte para Deus. Quando existe uma comunhão de sentimentos, é Deus que está fazendo isso. Então o que acontece? Você não percebe, porque você, como eu sempre falo, vocês são cegos, não percebe as coisas de valor. Quando não é de valor, você percebe na hora. Mexeu com coisas materiais, é na hora. Agora, o que eu estou falando não é material, é espiritual. Quando você forma uma família, são coisas divinas, foi o ponto de partida da humanidade. Família. Foi Deus quem criou esse tipo de vida. Pai, mãe, irmão. Tudo isso foi criado por Deus, instituiu o amor primário para a mãe, não é? Agora, isso passa assim em branco? Não, nós temos que agradecer. Agradecer sempre a oportunidade de ter uma casa, de ter um filho, de ter uma esposa. Olha quanta coisa que vocês têm junto de vocês. E você ainda fica reclamando da vida. É porque Deus é sábio e é tolerante, porque realmente é triste você ver
E eu tenho essa facilidade de ver o espírito que está reclamando, a vida que ela está vivendo, e pesa-se uma balança. Eu vejo, não, mas não era nem para estar vivendo aqui desse jeito. Deve mais do que tem a ver, não tem nada em a ver, é só dívida, defeito para tudo quanto é lado, e ainda reclama. Não te esqueça, não existe injustiça. Se você é pobre, que você tem que viver pobre. Está te ajudando. Não está te fazendo você sofrer, não. Está te ajudando. Porque você não pode ter mais do que tem. Não pode. Já lhe dá saúde, já lhe dá casa para você morar com conforto, já lhe dá todas as condições. Tem algum problema? Eu trouxe um presente, só estou agradecendo. Então nós precisamos agradecer a oportunidade de estar aqui neste mundo e ser selecionado para vir numa casa como essa. É que vocês não conseguem perceber, mas a espiritualidade que assiste a esta casa é muito grande, não só em quantidade como também em qualidade. Então ela está apartada do mundo aqui da Terra. E numa preparação contínua para a sua evolução. É contínua, não para. Eu sei que ainda falta aprender muito, eu sei, mas o que está faltando para muitos aqui é apenas o toque da dor para amoldar melhor e me perceber mais. Isso tem que ser devagar, porque o momento você não suporta. Deus sabe disso, tanto é que deixa vocês viverem aí folgados. Folgados não é sem trabalho, não. Folgados é viver como vocês vivem. Vocês conseguem dormir, conseguem se alimentar. Vocês têm uma vida recatada de coisas. Não é justo reclamar, não é justo lastimar, não faça isso. Deus o livre se ele não agradar das suas reclamações. Você já pensou um pouquinho? Pensa. Como você chama? Conceição. Com Conceição ou sem Conceição, Deus é Deus. O que não acontece com a Conceição. A Conceição sem Deus. Então, precisamos agradecer. Não agradecer essas bobagens de vocês aí, porque deu certo o seu emprego, o seu trabalho. Isso são provas, provinhas que tem que ter para vocês se aprenderem a se relacionar, a dar valor a quem gosta de você. Como é injusto você não dar valor para quem gosta de você. Isso é injusto. Injusto.
E como não existe injustiça, você vai bater de frente com uma rocha, que é Deus. Então, para com isso. Vocês têm toda a oportunidade de serem felizes. Todos têm. Toda a oportunidade de ser feliz. Quem acha que não tem? Levanta a mão. Recebem até extra. Recebe até extra. Recebe. Tem coisas que você vive que é extra. Foi presente de Deus e você não está nem aí. Você está só empurrando com a barriga. Faça isso. Agradeça a Deus. Seja agradecido pela oportunidade que nós temos de ter contato. Olha quanta coisa de ter contato. Eu que sou um espírito pequenininho, mas tem contato com vocês. Vocês conseguem conversar comigo com facilidade. Isto não é comum. Por que não é comum? Porque a vida material de vocês é conflitante. É difícil você achar uma mediunidade que não misture as coisas. A dificuldade está na mente, no físico, é dificuldade imensa. Então, isso tudo, por isso que existe o desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque precisa desenvolver. Você e quem está te desenvolvendo também precisa. Porque ele está te desenvolvendo. Vocês têm uma mania de dizer, esse é forte, aquele é fraco. Para com isso. Você não sabe nada, fica quietinho. Quando você não sabe uma coisa, não dê palpite. Não existe forte nem fraco. Não é porque ele recebe, fala um guia, Bezerra de Menezes, que ele é forte. Não é assim. Muitos podem estar recebendo o Bezerra de Menezes e não sabem. Muitos não sabem. Vocês não vê, não sabem nada. Vocês não distinguem sensação. Vocês não distinguem sensação. Eu, se for passar alguma coisa para você, por sensação não dá. A não ser que eu exagere. Aí você começa numa choradeira, então eu preciso sair. Entendeu? Então vocês não têm esse equilíbrio ainda, mas vão ter, se Deus quiser. Então essas coisas todas nós precisamos agradecer. Agradecer o meio por onde você veio, por onde você nasceu. Foi ruim, ótimo. Aprendeu. Foi escolhida para isso. Por isso que foi ruim. É horrível. Já passou. Mas aprendeu, está aqui. Aqui está a coberta. Você não passa frio aqui. Então, como eu estava falando, a esperança, ela tem que estar conosco. Você não pode viver sem esperança. E aonde você busca a esperança? Em Deus. Esperança, falando aqui com vocês, aqui esse tipo de raciocínio, esperando coisas melhores, né?
Ganhar dinheiro, por exemplo, isso é uma esperança, não é? Ninguém vive sem esperança. Consequentemente, sem Deus não vive. Bom, aí já é um degrau acima. Com a esperança tem o entusiasmo. Para a exploração do entusiasmo, sempre nós buscamos, às vezes, um defeitozinho. Pela vaidade você tem entusiasmo. Então, é por isso que precisa ter o que? Uma casa como essa, para estimular, só para dar aquele impulso só, para você se sentir um pouquinho estimulada, porque Deus não tem, você não vai buscar dentro de você, não acha, então, entendeu? Porque muita gente ajuda a casa estimulada pela vaidade. Só para dizer assim, olha, eu dei, ele não deu. Muito pequeno isso, pai. Eu colaborei lá, trabalhei lá para fazer a casa de repouso. Ele não. Isso é o raciocínio de vocês. Isso é muito pequeno. É muito pequeno hoje, depois que nós estivemos conversando muito. Mas ontem era assim. Não era, verdade. Ontem não. Eu vou vestir este vestido porque ninguém vestiu esse vestido. Só eu vou ser o primeiro a vesti-lo. Para que todo mundo veja que esse vestido não existe onde compra. Só tem esse, fui eu que fiz. Está alimentando o quê? Vaidade. Vaidade. Então hoje é um dia especial porque é o último dessa fase, é um dia especial. É um dia que eu agradeço muito a Deus esta oportunidade que eu estou tendo de poder ter esse entrelaçamento com vocês, de poder, às vezes, enxergar como vocês enxergam, me adaptar até paladar, me adaptar à mastigação, me adaptar a tudo aquilo que o mundo aqui exige. Mas eu agradeço a Deus. Cada vez que eu como alguma coisa, é ruim, mas eu falo, olha como é, deixe-me lembrar. Tem uma coisa que se chama paladar, olha aí. Pego um pouquinho do médio, para mim ver como é que é, para eu lembrar de como era, não é? O senhor uma vez falou que em algumas ocasiões o senhor está, eu não sei se é bem essa palavra, 100% incorporado. Hoje o senhor está 100% ou não? Não. Precisaria que eu estivesse inteiramente aqui. Eu estou só o meu pensamento dominando o pensamento dele. Domina, total. Sim. Mas eu não estou aqui. Difícil entender, não é? Um pouco. Pra gente é... Mas como vocês vão saber? Quer ver? Veja bem. Se eu disser a você, pense na sua casa. Aquela casa que ainda é sonho. Pense. E eu já estou sabendo que casa é que você sonha. Entendeu? Então, esse movimento que você fez, que o seu cérebro fez, deu abertura para que o seu espírito penetrasse em você e de qualquer maneira te deu uma satisfação em dizer, esta casa é minha.
mas precisa ter o sonho. O sonho ele precisa ter. É um sonho que você tem, que pode ser realizado. Pode ser. É aquela história. A caixa da Divina Providência está aí. É só apertar o botão Conceição. No caso, pai, um sonho, no caso dela, por exemplo, para realizar, seria mérito dela a realização? Sem dúvida. Sem dúvida. É o que eu digo sempre. Me ajude a te ajudar. Não é você, todos. Me ajude. Porque o meu foco é fazê-los felizes, sorrirem. Mas você tem que me ajudar. Não é pedir para mim. Não é para mim que você tem que pedir. Tem que pedir a Deus ajuda para que você possa ter alguma realização, que dessa realização o caixa do Banco da Divina Providência faça blim-blim. Então ele fez blim-blim na hora. Você não espera um segundo. O futuro, ele é comprometido pelo presente. É uma faixa enorme de compromissos do presente. Quando o compromisso não é do presente, é do passado. Esse é imutável, não posso mexer. Mas quando o compromisso é do presente, ainda dá para fazer uns encaixes aí, só para fazê-lo sorrir. Dá. O que não dá é aquilo que está compromissado no passado. O passado que já foi, já acabou, mas deixou compromisso. Aí não dá. Aí seriam os resgates. Aí no caso seriam os resgates. Sem dúvida. Mas hoje está aberto aí, pode falar o que vocês quiserem. Eu tenho alguns minutos ainda. E no trabalho da praia, o senhor falou que alguém recebeu uma graça. Aí ela quer saber o que é essa graça. Cura. Lá na praia teve cura de uma doença que ele nem sabia. Por isso é que eu digo a vocês que nós precisamos agradecer a Deus tais oportunidades que temos. Eu sei que para vocês é difícil, que vocês não enxergam. Sabe aquelas coisas que faz sem dizer quem é? Faz. Faz. Executa. Tem que ser desprendido para poder fazer qualquer tipo de doação. Entendeu? Não te importe. Porque Deus está vendo. Isso volta com benefícios que você nem sabe como. O que mais quer saber? Tinha um rim. O mal do rim é irreversível. Acabou aquele viludo, acabou. Não é? Não é, doutora? Isso na ciência aqui. Não me parece que é irreversível, porque lá na praia voltou a nascer o viludo. Como é que fica isso?
Médicos não vão acreditar. Porque se não tivesse o veludo, ele ia entrar, fazer o serviço do rim numa máquina. Máquina. Hemodiálise, não é isso? Como ele merecia, tá lá. Nem sabe. Tá andando aí, bem, nem sabe. Foi o pedido de um irmão, não é irmão de sangue, irmão, por ter afinidade com ele, viu que ele ia entrar num período difícil aí, disse, olha, ele já resgatou, só acertaram lá. E disseram ao Severino, olha, emita tal energia. Emitiu, os espíritos vieram e arrumaram ele. Está com câncer. Você vê onde é que abrange a coisa. Câncer, não cura, porque isso e tal, então vai lá no médico, faz radioterapia, faz fisioterapia, faz o que você quiser. Se você merece, ou a necessidade da sua permanência aqui para cumprir a sua parte, então você não pode ir. Se não pode ir, não pode ter o câncer. Tem que tirar o câncer. Há um acerto espiritual mais elevado que vem e determina, diz, ó, vamos tirar dele. Tá bom. Está cheio de gente aqui nesse sentido. Eu não posso falar. Não posso propagar isso. Estou virando curiosidade depois. Mas não posso falar. Está cheio. Males que iriam interromper uma missão de vida. Então eu tenho que tirar. Entendeu como é? Pai. Entendeu como é? Num caso desse. Agora, me permita poder ajudar. Por isso que eu digo, permita eu poder te ajudar. Permita. Tenho tudo na mão. Tudo e mais um pouco. Tenho Deus dentro de mim. Vocês não perceberam isso? Diga. Num caso desse, o senhor sempre fala que o câncer vem por um desequilíbrio até do próprio espírito. Desequilíbrio do próprio espírito é defeito. Sim. E aí, se a pessoa precisa, tem um compromisso ainda, mas tem esse desequilíbrio do espírito... Pera. Antes de você fazer a pergunta. Acontece que você está aqui nesta casa, não? Aqui não é um pronto-socorro? Se é um pronto-socorro, minha filha, vamos atender aqueles que estão aqui. E os que estão lá fora, conta com o mundo e com as leis do mundo. Tá aí. Mas vocês não contam com as leis do mundo. Porque vocês já têm parâmetros. Isso eu não posso fazer. Eu estou prejudicando o meu próximo. Isso. Então vocês têm os limites. Estão aqui dentro? Então dá para fazer esses casos aí. Só não dá, por exemplo, em casos aí que a pessoa começou a prática caritativa muito perto da partida. Então não vai desfrutar de nada. O que pode se fazer é ajudar para não ter dor. Isso aqui é comum isso. Ajudar para você não ter dor. Estou cansado de ver isso aqui. Eu não falo, mas eu estou cansado de ver. Ela fala assim, puxa, eu estou aqui
Será que o pai Benedito não viu que eu tô com a vesícula? É coisa simples de pedra e vesícula, isso aí é simples. É simples tanto para nós aqui, como é simples aí para vocês também. Então, será que ele não viu que eu preciso ser operado? Vou até contar um caso. Rápido, vou embora. Este médico tinha, acho que por volta dos 15 anos, por aí, um pouquinho mais, 17 anos. E começou um processo infeccioso das amígdalas. E ele procurava os doutores daqui da terra, e os doutores eram amigos dele, né? Por ele ser sozinho, ele era sozinho. Ele ia num determinado médico, e que eu até me afeiçoei a esse médico, pelo coração dele. Não era bem eu, era o André, mas tudo bem. E o médico receitava semanalmente o antibiótico para poder conter aquela infecção. Só que isso não podia mais. Aí o médico disse a ele: vai extrair essas amígdalas. Elas não têm condição. Pelo processo alopático, não tem condição. Aí o médium foi lá no André e disse: pai, ó, tá ruim, toda semana tô tendo febre alta, sintomas aí. Aí o André lhe disse: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Você opera as amígdalas. Tá bem? Tá bem. Eu opero. Disse o médium para o André. Então vem aqui. O médium foi até o André, ele colocou as duas mãos aqui por um segundo. Acabou a infecção, acabou tudo, ficou tudo certo. Tocou a vida. Passado um tempinho, o André viu naturalmente que ele amoleceu, porque estava tudo bom. Como é o nosso combinado? Ele voltou no médico, pediu para o médico. Aí o médico falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas eu não posso recomendar a cirurgia porque você está bom, está bem. Aí o médium voltou ao pai André. O médico não quer aceitar. Vem aqui. Botou a mão novamente. Vá lá no doutor. Foi lá no doutor. O doutor, ela está um tanto crescida e seria melhor mesmo. E ele operou. Antes foi o André e pediu: senhor, fazer o que vocês fazem aí. O senhor me acompanha lá. Acompanhe. Só que tem uma coisa. O André falando com ele: você não tome medicamento nenhum para coagulação de sangue. Estamos entendidos? Então, uma mentirinha de amor resolve o problema. Tá bom. E ele foi para operar. Aí disse: olha, ainda vou dizer mais. O André falando: não vai sair sangue, não se assuste. Ele foi. Antigamente a amígdala era extraída puxando, não é?
Puxava como se puxa uma torceira de capim. Que puxa. Ai, que Não existia ponto lá. E todos aqueles colegas do médium no hospital que operavam saíam com um monte de panos, porque muito sangue e tal. O que não aconteceu com o médico. Operou, o médico ficou paralisado lá, chamou mais médicos para verificarem e não saía sangue. Não saiu uma gota de sangue e extraiu as duas amígdalas. A tal ponto, não podia comer. Ele saiu comendo. Estava com fome, fazia tempo que não comia, porque o hospital exigia isso aí. Comendo o quê? Pão com uma porção de coisas dentro. Nossa. E mais sucos. Só não falava, mas escrevia e fazia. resolvi. Então essas coisas todas são coisas que dá para fazer. Mas precisa que vocês me permitem fazer. Deus esteja convosco. Que assim seja, Pai. Deus abençoe o senhor, Pai. Amém. Uma boa temporada aí. Nós todos. Não vamos estar conversando diretamente, mas Eu sei. muito obrigado por tudo. Não precisa. Eu sei. Obrigado por me mostrar esse caminho que tanto mudou minha vida. Vai mudar mais. Vai mudar muito mais. Então, por isso eu digo, aproveite enquanto eu estou aqui. Aproveite.